Pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de Maya, onde a gente vai aprender sobre seleção, modos de seleção dentro do Maya. Esse é um dos modos mais utilizados dentro do Maya, independente de qualquer projeto que vocês forem realizar, com certeza vocês vão usar muito o modo de seleção. Inicialmente, eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou vir aqui então, Select, vou clicar aqui em cima, aqui no topo onde tem esses pontinhos e vou tirar a minha caixa para fora. Feito isso, eu vou ter aqui algumas funções que eu quero estar mostrando para vocês. Vou desligar aqui, deixar aqui do lado. A primeira que a gente tem aqui é o Select All, que é selecionar tudo que tem na cena. Se eu clicar aqui ou apertar Shift, Ctrl A, vai selecionar tudo. Se eu apertar então Alt D, vai desselecionar tudo que tem na tela então. E se eu selecionar aqui com o mouse aqui arrastando, no modo de seleção aqui normal, que eu estou aqui com o meu translator aqui, ele vai então selecionar e deixar aqui então o objeto aqui de ação, que é o que está verde. Temos também aqui um modo de seleção bem interessante, que é o All by Type, que é o seguinte. Se eu selecionar aqui o All by Type, eu posso selecionar aqui todos os objetos que têm a ver com o mesmo estilo. Por exemplo, se eu selecionar polígonos, ele vai selecionar só polígonos. Se eu selecionar aqui NURBS Surfaces, olha, vai selecionar só os NURBS Surfaces lá de trás, que é os NURBS aqui, ó. Deixa eu ver onde eles estão aqui agora. Mas nem estão aqui na frente. Não, estão aqui, ó. Estão separados aqui, ó. Aqui estão os NURBS Surface. E se eu selecionar então só curvas, NURB Curves, olha, vai selecionar só as curvas aqui para mim. Esse método é muito interessante, principalmente se vocês têm uma cena muito complexa, que tem vários objetos que fazem parte aí, tanto luzes, câmeras e tudo mais, e vocês querem selecionar apenas esses objetos e configurar alguma coisa, por esse painel aqui é bem mais prático e tranquilo. Até mesmo se vocês quiserem fazer, por exemplo, fazer o isolate aqui, que é por aqui no painel controle, você pode fazer, ou Ctrl o sinal de aspas. Não, Ctrl 1 do teclado também vocês vão estar isolando o objeto, que é a mesma coisa que apertar aqui, tá esquecido o comando aqui agora. Mas essa parte aqui do All by Type é bastante interessante, então se você estiver usando aí vários tipos de objetos dentro do Maya, você pode estar usando então o All by Type aqui para selecionar determinados objetos então dentro da sua viewport ou dentro do projeto. Outra bastante interessante também, nós temos aqui que é a hierarquia. A hierarquia trabalha então basicamente assim. Se vocês tiverem aqui, por exemplo, eu vou criar aqui uma hierarquia. Vou criar aqui esse aqui, vai fazer par desse, vou dar um P. Esse vai fazer par desse, vou dar um P. Se eu selecionar aqui a hierarquia, ele vai selecionar então aqui a minha hierarquia. Porque aqui, no momento que eu adicionei um objeto aqui dentro do outro, ele vai se formando uma hierarquia. Isso é uma hierarquia dentro do Maya. Então, se eu selecionar aqui, ele vai selecionar então só o que está dentro de uma hierarquia. Se eu der um inverse aqui, ele vai selecionar, por exemplo, se eu tiver aqui, nessa opção aqui, eu estou no meu cubo, eu der um inverse, ele vai selecionar tudo que está fora aqui, inclusive a hierarquia, e vai deixar o cubo de fora, que ele vai fazer uma inversão de seleção. Por exemplo, se eu quero selecionar se eu não quero, por exemplo, que essa bola seja selecionada, eu posso apertar aqui em inversão e vai inverter a seleção. Essa inversão serve tanto para polígonos, por exemplo, aqui, como para vértices e tudo mais. Eu vou fazer uma seleção aqui, poligonal. Perceba que aqui, eu vou só marcar essa caixinha que vocês verem aqui melhor. Deixa eu ver se ele... não, tá.
Ele deixou tudo padrão vermelho, mais tranquilo. Vou deixar assim. Percebe que aqui, ó, se eu der uma inversão, ó, ele vai inverter a seleção aqui, ó, no objeto. Ó. Como eu disse, isso serve também tanto para polígonos, para vertex ou para edges. Ó, você pode vir aqui e inverter. Isso é bastante útil também, dependendo aí da alteração que você tem que fazer no modelo. Eu indico bastante essa ferramenta. Depois nós temos aqui uma ferramenta também muito interessante que é similar. A similar ela tem aqui ó, o nível de tolerância. Eu costumo trabalhar com esse nível aqui baixo de 0,0200. É o seguinte, se eu por exemplo aqui ó, selecionar esse objeto, eu apertar aqui similar, ele vai selecionar objetos similares a ele então. Por exemplo, o que ele vai levar em consideração é que seja um objeto poligonal. Se eu apertar aqui também, ó, por exemplo, eu selecionei esse objeto aqui, é uma curva, eu apertar aqui, ele vai levar em consideração os objetos que fazem parte do mesmo estilo de objeto, ó, de tipo. Ó. Por exemplo, aqui, ó, ele vai, se eu pegar lá também, ó, e eu apertar aqui, ele vai selecionar somente os tipos, então tem a ver com esse que eu selecionei. Mas isso não para por aqui, tem uma outra coisa também bastante interessante aqui, ó, que eu vou deixar, essa é a dica que vai ficar para vocês, é o seguinte. Vou dar um F aqui, vou fazer o seguinte, eu vou tentar fazer aqui uma seleção. Vamos supor que eu quero fazer uma seleção aqui ó, desses objetos. E agora, vamos supor também que eu queira aqui, então vou dar um extrude. Vamos dar um extrude aqui. Eu vou criar um extrude então local. Beleza, vamos extrudar aqui, mais ou menos. E agora, por exemplo, eu queria que ele selecionasse só esses objetos aqui que eu extrudei, que tem a ver um com o outro. Ele vai também entender então que eu quero uma seleção só dos objetos aqui, ó, que tem o mesmo tamanho, por exemplo, o mesmo formato. Ó. Ele vai levar tudo isso em consideração. E se eu quiser então aqui extrudar, ó, por exemplo, aqui, se eu extrudar dessa maneira aqui não vai dar muito certo. Ó. Aí você tem que sempre procurar aqui colocar em component, daí sim você pode extrudar aqui, ó, de forma linear aqui a sua extrusão. Você pode escalonar aqui ou diminuir. Essa então fica a dica aí, porque isso aqui já é um pouco mais avançado essa parte aí. Então eu vou estar deixando já de boa essa dica para vocês, e caso vocês precisarem um dia. Outra coisa interessante é o seguinte, a gente pode pegar, por exemplo, aqui nós temos a opção também, que é Grow. Grow quer dizer, o Grow ele vai fazer o seguinte, conforme eu vou apertando, ó, ele vai aumentando e expandindo a seleção, ó, baseado sempre no ponto que eu selecionar primeiro, ó, ele vai expandindo. Essa também é uma opção bastante interessante. A gente, por exemplo, vai fazer aqui uma seleção de Grow aqui, e se eu apertar aqui, ó, no Shrink, ó, ele volta até o ponto de origem. Aqui também temos uma opção boa aqui, que é a Long Loop, ó, ele vai fazendo um loop aqui, ó, baseado no primeiro polígono. Caso vocês queiram que ele siga apenas uma linha de tanto vertical ou horizontal, selecione o primeiro polígono, aperte Shift, selecione o segundo e vem aqui, ó. Peraí que eu não sei o que deu errado aqui, deixa eu selecionar aqui de novo. Sim, agora foi. Tá, que ele já fechou ali, ele vai se espalhando aqui um pouco mais. Sim, eu tive uma seleção aqui embaixo também. Deixa eu só... Se eu der um clique aqui, ó, e de maneira mais fácil, com Shift dá 2 cliques, ó, daí ele vai selecionar aqui de forma correta, então, para mim, ó. Ele serve também para Edge. Se eu der um clique aqui, por exemplo, em Edge e apertando aqui, ó, ele vai fazer também essa seleção aqui, ó, até completar o loop. Aqui também, se a gente for apertar aqui em String Along Loop, ó, ele não vai voltar porque a gente completou. Mas, por exemplo, se eu tivesse aqui só, por exemplo, vou fazer aqui só essa parte aqui, vamos supor, e eu quisesse voltar, ó, aqui a gente volta também a seleção então, de loop. Outra parte bastante interessante, que é o seguinte, esse aqui, ó, Quick Select, que a gente pode fazer uma seleção
pré-definida, que é o seguinte: por exemplo, eu quero fazer tem objetos que é muito complicado você ficar selecionando toda hora. Principalmente você vai querer fazer um morph, alguma coisa de animação, ou até mesmo de modelagem ou texturização. Você pode setar o objeto, se ele for muito complexo, através desse Quick Select Sets, que funciona da seguinte forma. Eu vou fazer aqui uma seleção, vou marcar aqui tudo, vou fazer uma seleção, vou vir aqui, ó, Create, temos aqui, ó, Sets, e vamos aqui, ó, Quick Select Sets. E eu vou colocar aqui, por exemplo, seleção do topo, e vou dar um OK. Agora, quando eu vir aqui, ó, em Quick Sets, ó, vai ter a seleção do topo. Por exemplo, se eu estou trabalhando aqui com o objeto, eu selecionei ele, agora eu precisava de novo, tem que ser tudo de novo, não precisa. Vem aqui, ó, Quick Select Sets, seleção topo, e ele vai selecionar automaticamente aqui de novo a seleção do topo para mim. Ó. Vocês podem ver. Eu acho que eu acabei selecionando aqui umas coisas a mais quando eu não vi. Beleza? Feito isso, nós vamos aqui Object Component, que é o seguinte. Essa opção aqui é bem tranquila, é uma opção que a gente pode apertar o F8 do teclado, que ele vai simplesmente alternar aqui entre o último tipo de componente que a gente está trabalhando, ou seja, faces, ou seja, edges, ou seja, vertex, ele vai trazer para esse modo ou para o modo de objeto. Esse components aqui, ó, que é então uma das partes principais aqui, é o seguinte, que a mesma função tem do que aqui, ó, que você vai encontrar essas abas, e você vindo aqui em Modeling Toolkit, você vai ter aqui também, ó, as mesmas opções, o Vertex, vocês podem trocar, Edge, vocês podem selecionar por Edge, Faces, vocês podem selecionar aqui as Faces, e a mesma coisa aqui, ó, o mesmo que acontece ali, vai acontecendo aqui, ó. E vocês voltam no modo objeto também. Outra coisa aqui interessante é Continuous Edges, que é então essa opção aqui, ó, eu seleciono, por exemplo, essa linha aqui, clico aqui, ela vai fechar aqui até onde tem então o Edge Loop perfeito, ela vai fechar aqui a seleção certinho. Se eu quiser então que dois lugares, vamos dizer que eu quero aqui e aqui, com Shift eu posso selecionar também e clicar aqui, ó. Ele vai fazer então também, tanto na vertical como na horizontal. Nós temos aqui também o Short Edge, que é o seguinte, aqui a gente pode estar clicando aqui, por exemplo, eu quero fechar uma seleção aqui, uma seleção daqui para lá. Deixa eu vir aqui novamente, aqui eu quero fechar uma seleção nesse ponto. Agora não sei porque ele não quer pegar ali o ponto. Vamos ver aqui. A gente pode ver ali, pegar uma seleção ali. Pode selecionar também Shift. E fazendo uma seleção aqui. E ele vai fechando isso. Vocês podem ver aqui, ó, ele vai fechando. Se eu quero uma seleção, por exemplo. Deixa eu ver aqui porque não está pegando esse ponto. Deixa eu ver aqui de novo. Desse ponto até esse ponto, ó, ele vai marcando, ó. A gente pode fechar. Esse é um modo que a gente pode estar selecionando isso através então de pontos aqui. A gente pode estar fazendo esse patch. Até acho que vai funcionar melhor aqui nessa opção aqui de esfera, ó. Por exemplo, aqui, ó. Vamos selecionar aqui, aqui. Deixa eu selecionar de novo. Agora sim. E a gente pode fazer uma seleção aí, ó. Pode contornar aqui conforme a gente necessita. Esse é bastante interessante se quiser fazer um corte também. Por exemplo, aqui eu fechei. Eu posso também vir aqui e na opção aqui em converter, eu posso converter aqui no modo faces, ó. Ele vai converter essa seleção que eu fiz em face ou vertex e por aí vai. Esse modo aqui, converte, ele vai só converter
Se você fizer uma seleção aqui, ó, de polígonos, e eu quero converter essa seleção, em vez de ser polígonos, para vértex, por exemplo, vocês vão clicar na primeira opção ali, ele vai converter para vértex. Isso aqui também vocês podem explorar mais, porque aqui tem bastante coisa também vocês podem ver. Como eu disse, não dá para me dedicar muito, então vai demorar muito esse vídeo. Mas eu vou passar aqui o principal, por exemplo. O que mais que eu posso ver aqui? Temos a opção de... Isso aqui também é uma opção aqui mais completa, também pode demorar um pouco para a gente entender, porque aqui a gente pode fazer N opções de seleção. Eu não vou explicar nesse vídeo também, que também é uma opção que eu uso muito pouco. Aqui nós temos Components, que é a mesma coisa que nem eu mostrei lá, que a gente pode, por exemplo, aqui, Edit Point, ó, a gente pode editar os Point, Vertex, Curve Point. Deixa eu ver o que eu posso fazer aí. Essa opção também é uma opção assim que eu não uso muito. Outra interessante que a gente tem aqui também, essas aqui de CVS aqui é bem interessante, que é o seguinte. Por exemplo, se eu tenho muitos objetos, por exemplo, assim, em curvas, eu quero selecionar essa curva, ela está no meio de várias curvas, em vez de eu ter que catar aqui cada pontinho, ó, a gente pode vir aqui, selecionar só o primeiro, vir aqui na primeira opção e selecionar tudo, ó. Deixa eu fechar isso aqui. E ela vai selecionar toda a curva, ó. Aí fica mais fácil da gente estar movimentando, ó. E aqui esse Fish CV é o ponto, então, o primeiro ponto, e aqui o Last CV é o último ponto, ó. Se a gente clicar aqui, então ele vai dar o primeiro e o último. A mesma coisa aqui, se a gente quer saber o último, ele vai dar aqui, ó, esse aqui é o último ponto, ó. E o primeiro é esse aqui, lá no outro lado lá. Isso aqui é interessante para a gente saber onde inicia e onde termina a curva. Temos também o Cluster Curve, que a gente pode transformar aqui, por exemplo, toda a curva aqui em clusters, ó. Fica mais fácil da gente estar trabalhando e movimentando. Caso vocês tenham algum projeto que precise dessa opção, por exemplo, em animação, vocês podem clicar nessa opção, já vai fazer automaticamente. Onde ficam aqui, ó, cada ponto desse, ele vai botar um cluster para ficar mais fácil de vocês animarem depois. Temos aqui também a opção de CVs Selection, que é da parte então de... deixa eu ver aqui até onde está. Das surfaces, que é o seguinte, se a gente clicar aqui, ó, vou marcar a minha bola ali, por exemplo. Ou posso ser o cilindro também. Aqui, ó, se a gente clicar aqui, ele vai dar aqui, ó, todos os componentes dela que a gente vai estar selecionando. Se eu clicar aqui, Surface Border, no caso aqui, ele vai selecionar também tudo, ó. Ele vai pegar só as bordas aqui, onde tem aqui, ó, o corte aqui na lateral. Se a gente vir aqui, ó, deixa eu ver se para essas propriedades aqui, ó, assim aqui, ó, eu posso aumentar aqui, ó. Deixa eu botar aqui para 100. Vocês vão ver aqui, ó, que eu tenho o corte aqui, ó. Ela pode ser deformada porque ela tem ponto inicial e ponto final. Então, se eu selecionar aqui, ó, exatamente aqui onde era o meu corte, então, das bordas, ó. Por isso que ele seleciona só as bordas. Aqui, por exemplo, se eu selecionar a bola, vai ser a mesma coisa. Ele vai dar aqui exatamente onde é o corte aqui da minha bola. Só vir aqui e aumentar aqui para esse valor, ó. Repara ali que a minha bola vai começar a abrir ali, ó. Vamos supor que o valor 100. Ele vai abrir aqui, ó. Isso eu consigo controlar aqui através dos inputs. Basicamente, é isso então que eu queria passar aqui um pouco mais sobre a parte de seleção do Maya. Espero que vocês tenham entendido aí. E com certeza vai ajudar bastante aí quando vocês forem trabalhar.
E aguardo vocês então até a próxima. Um grande abraço.